o nosso. Eu declaro, Pai, que nada que esteja acontecendo na vida de todas as minhas irmãs, na minha vida, nada vai roubar minha atenção. Nenhum pensamento vai tirar minha atenção e o meu foco de Ti e do que Tu quer nos entregar hoje, Pai. Eu declaro, Pai, que hoje não é um dia comum, hoje não é um dia qualquer. Nós aprendemos, Pai, que nós só temos o hoje. E o presente é realmente um presente. E nós decidimos, Pai, receber a Tua palavra e fazer ela frutificar no nosso coração. Muito obrigada, Pai, pela Tua infinita bondade. Muito obrigada, Pai, porque eu tenho certeza que será a Tua palavra, que será a Tua direção para cada uma de nós. Em nome de Jesus, assim eu declaro, Pai. Amém. Amém. Bem-vindas, mulheres. Algumas chegaram pós o bem-vindo, né, no meio da oração. Bem-vindas, Deus abençoe. Quem puder abrir a câmera, glória a Deus. Então, hoje nós vamos começar um estudo em Mateus, capítulo 2. Capítulo 2, que é sobre a visita dos magos. Vou começar lendo até o 12, para finalizar essa passagem aqui. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Amém? Amém. Quantas vezes nós já ouvimos o nascimento de Jesus e montar presépio na escola, né? Mas algo muito pontual me veio à mente quando eu li essa semana, né? Antes da crise iniciar esse estudo, eu estava lendo Mateus. Quem eram esses magos? Quem são essas pessoas? De onde que eles vieram? Adivinha? Babilônia. Esses três vieram da Babilônia, da região do Oriente que era a Babilônia. Lembra dos magos que fala em Daniel? Os sábios, os estudiosos que eram para trazer revelação e não conseguiram? Curiosamente, Daniel, o livro de Daniel, ele acontece 500 a 600 anos antes dessa passagem do nascimento de Jesus. Já volto nesse ponto aí. Já volto, guarda essa informação. Aí, nós temos 4 evangelhos na Bíblia, né? Essas curiosidades bíblicas, elas me dão uma curiosidade a mais. 4 evangelhos. Vocês já notaram que tem passagens que é repetido neles? Mateus, Marcos, Lucas e João falaram a mesma parábola, a mesma passagem. Por quê?
E tempo atrás eu vim estudando, a Bíblia, ela não fala de Jesus só a partir dos evangelhos. A Bíblia fala de Jesus em todos os livros. Jesus está em toda a Bíblia, de diferentes formas. Então, todos os livros têm uma representação de Jesus. Em Provérbios, Jesus é a sabedoria. Se tu lê todo Provérbios, substituindo sabedoria por Jesus, tu vai acessar um nível estratosférico, porque Deus, ele é enigmático no sentido de todos... A Bíblia diz, né? A glória de Deus é esconder as coisas, a glória dos reis é trazer a luz. Então, eita, meu tapete tá soltando pelo. Então, nós temos citações de Jesus, referências de Jesus, sem falar o nome Jesus, durante toda a Bíblia. Os únicos 2 evangelhos que falam do nascimento de Jesus, dessa passagem específica dos reis, é Mateus e Marcos, se não me engano. Marcos ou Lucas. São 2 passagens que falam. Só que tem outra particularidade, que aí eu vou trazer para nós aqui. Cada um dos evangelhos tem uma visão diferente. Cada um dos evangelhos, ele traz a visão de Jesus de uma forma diferente. Então, Mateus, o que Mateus traz? Ele traz que Jesus, a vinda de Jesus é cumprimento de profecia, é o cumprimento de tudo que Deus já disse sobre Jesus, sobre Cristo, sobre a salvação do povo. Então, ele diz ali, né? Assim como diz a profecia. Isso. A outra visão que fala dos magos que vieram ver Jesus, retrata Jesus como o homem que se fez carne. Então, retrata que, na outra passagem, né, que Jesus foi perseguido, que o rei mandou matar todos os meninos que pudessem ter a idade próxima para que acabasse com Jesus. Porque mesmo que não acreditasse em Cristo, era uma ameaça. Quando as pessoas veem uma ameaça, fazem o quê? Mata, acaba com ela. Então, isso me trouxe muito forte, que a minha visão de Jesus vai ser diferente da visão da Camila. E tem um cantor que eu tinha comentado com a Cris, Rodolfo Abrantes, ele tem uma pregação em que ele conta o testemunho dele de cura, que ele fala assim, eu quero saber como é a visão do mesmo Deus do lugar onde o meu irmão está. Porque cada um de nós tem uma visão diferente, por isso que a comunhão é tão importante. Por isso que nós fomos feitos para viver em comunidade. Não para a gente ficar o dia todo cumprindo rituais, mas para mostrar a minha porção de Cristo para Maria Cristina e receber a porção dela de Cristo. É assim que funciona a edificação da igreja. Né? Se tu vai construir um prédio, tu tem só um tijolo, tu não constrói nada. Tu precisa de vários tijolos nos lugares específicos. É assim que funciona a construção. E aí, vamos voltar para os magos? O que acontece? Os magos, eles vieram da Babilônia, onde Daniel viveu 600 anos antes. Como que esse povo sabia de Jesus? Como eles sabiam que quando o Salvador nascesse, teria um sinal no céu? E que eles deviam seguir e entregar exatamente ouro, incenso e mirra, que representa o rei, o sacerdote e o Salvador. Exatamente essa simbologia. E aí a gente teve aula com a Cris, né, ontem, hoje, sobre as sementes e o que nós semeamos. E hoje de manhã, eu estava até transcrevendo ali, né, Provérbios, e me caiu a ficha no meio da minha cabeça de que esses magos que vieram entregar para Jesus ouro, incenso e mirra, reconhecendo ele
como rei, sacerdote e o Salvador, eles eram gentios. Eles conheceram a Cristo, ouviram falar que um dia viria o Salvador, pela semente que Daniel plantava lá atrás. Por quê? Historicamente, o que acontece? Daniel estava lá, né? Primeiro prisioneiro, depois ele começou a ficar amigo do rei e tal, e ele ajudava, os magos não sabiam de nada, então ele foi para um lugar de prestígio na sociedade. Daniel nunca se curvou para a Babilônia. Então, o que ele vivia e o que ele falava era sobre a fé dele, sobre Cristo, no meio de um povo que poderia muito bem matar ele a qualquer momento. Esse é o poder da semente. A gente fala muito sobre semear e eu oferto para isso, para aquilo, mas o poder da semente é esse. Às vezes a gente nunca vai ver o que a nossa semente fez. Eu fico muito feliz e muito alegre, muito agradecida quando Jesus me possibilita ver uma semente minha dando fruto. Mas muitas vezes não acontece. E Daniel não viu os magos indo lá adorar a Jesus. Mas a semente dele está aqui. E quantos mais vieram através da vida de Daniel, através do que ele viveu e do que ele transbordou. Isso Jesus me trouxe muito forte. Não é uma passagem histórica sobre o pessoal que veio de longe seguindo uma estrela. É sobre as sementes que fizeram eles chegarem a esse lugar, a reconhecerem Cristo, a conhecerem a Cristo, a ter uma revelação. Ali diz que eles tiveram uma divina revelação para não voltar ao rei e contar onde estava Jesus. Quem eram esses homens? Eles não eram judeus, eles não eram da linhagem de Abraão, de Davi, não eram circuncidados, não faziam parte da aliança. Eles eram os gentios. Eles eram nós. Esses homens eram nós, eu e você. E não tinha nenhuma chance. Os improváveis. Os condenados. Para qualquer um naquela época, esses homens, os judeus olhando para esses homens, não faz sentido por que eles vieram para Cristo, por que eles vieram adorar e se prostrar a Cristo. Um bebê tem sentido? Nascer um bebê, tu viajar, atravessar o continente para encontrar e entregar presentes que naquela época eram caros, eram preciosos para um bebê? Não tem sentido. E é assim que funciona o reino. Não faz sentido. Faz sentido tu ver um story de uma pessoa aleatória, entrar num grupo e entrar numa chamada de vídeo? Não faz. Sinceramente, gente, não faz. É Cristo que faz isso. Se não me engano, é Efésios ou Filipenses que diz que é Deus que opera em nós o pensar e o agir. Vocês acham mesmo que é por acaso? Aí eu sentia que não sei porque eu tenho que ir para esse retiro. Não sei porque me interessou entrar nesse grupo. Não sei porquê, e a nossa vida é feita do não sei porquê. Porque a gente realmente não vai entender. A gente pode se esforçar para encaixar, mas Jesus, Deus, não cabe em caixa nenhuma. Eu posso vir e dizer para vocês que uma vez eu tive uma experiência assim, para testemunho, mas eu não posso dizer para vocês que é só assim que Deus comunica. Não é só na Bíblia que Deus comunica. Deus é muito mais que a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, mas Deus não está limitado à Bíblia. Na Bíblia, tu vê falando sobre fazer um soaking, ter uma experiência real com Cristo, de ver a Cristo, dele te mostrar algo? Não tem. Deus está além da Bíblia, muito além da Bíblia. Está muito além de doutrina, está muito além de um estudo XYZ na apostila, está muito além. E eu lembro, teve uma época que eu fazia estudo bíblico, onde eu congregava, e aprendi muito, glória a Deus por isso.
mas não é o limitante. Se a gente fizer estudo achando que tudo que Deus é esse estudo, a gente está numa caixa de religião, assim, ó, bem apertadinha, sem espaço nem para respirar. E aí Deus está fazendo coisas novas. Está fazendo coisas novas, coisas novas, coisas novas. E eu não tenho olho porque isso aqui é do diabo, só pode ser do diabo porque não está aqui. A gente não pode ser assim, gente. Para ser. É pesado o que eu vou dizer, mas para ser semeador a um nível de Daniel, que é 600 anos, sei lá quantas gerações depois dele morrer, tem sementes dele frutificando, a gente não pode viver dentro de uma caixa preso e achando que isso é o certo e o resto é do diabo. Quantas vezes a gente ouviu que música XYZ era do diabo? E eu sou crente, então eu só posso ouvir louvor. E se eu ouvisse isso aqui, vamos ver se vai tocar. Isso aqui, ó. Estão ouvindo? Isso aqui é guitarra e bateria. Quantas vezes a gente ouviu que isso aqui era do diabo? Quem ouvisse isso aqui estava perdido. Porque tu precisa voltar aos caminhos do Senhor. Isso aqui é um louvor. Como assim? Isso aqui é Rodolfo Abrantes. Eu gosto muito do Rodolfo Abrantes porque ele tem vários testemunhos e tem um que ele diz literalmente, vocês sabem que Rodolfo Abrantes era do Raimundos, né? Nos 1900 antigamente, ele usava drogas, né? Toda essa vida que a gente sabe como é. E ele é um cara que ele se converteu e ele conta que ele foi para uma viagem, pegou tipo um Airbnb assim, e era terrível, terrível. E os vizinhos ali, que era dentro do mesmo pátio, assim, vários quartos, eles usavam droga e o cheiro vinha para dentro da casa dele, que ele tava e tal e tal. E ele tava tipo assim, Jesus, eu não tô entendendo por que que eu tô aqui. E aí, lá pelas tantas, ele começou a tocar um louvor dentro do quarto. O pessoal veio, pediu para ele tocar mais. E aí ele disse: Agora eu entendi. Eu já fui essas pessoas. Eu já fui essas pessoas. Eu já estive no mesmo lugar. E eu sei que não adianta eu ir para elas e dizer o que tem ou o que não tem que fazer. Eu sei que é só o amor que pode alcançar. Eles foram em um culto, um ano depois, o pessoal, todo mundo que morava ali se batizou, parou de usar droga, mas eram surfistas e tal. Então, eles evangelizam assim, no estilo de vida. E quem somos nós para dizer que não é Deus agindo num surfista que está falando de Jesus? Para dizer que não é Deus agindo quando uma pessoa está ajudando essas pessoas. Ah, não, mas ela está usando droga, ela não quer ajuda. Está bebendo, não quer. Se não tivesse no bar, ia encontrar Jesus. E aí a gente está sendo o quê? Está sendo igualzinho a Herodes, caçando Jesus e matando. A mesma coisa. E achando que está arrasando, né? Achando que está ganhando estrelinha no céu, porque com certeza Deus vai premiar quem julga os outros, condena os outros. Se eu te contar que não existe ninguém perdido, vocês acreditam ou não? Acredita, Vanessa, que não existe ninguém perdido? Quando Deus me mostrou isso, eu já acreditava. Mas quando Deus me mostrou que não existe ninguém perdido, eu passei dias que eu não sabia nem o que fazer, como botar isso em palavras, porque Deus me mostrou visualmente.
que não existe ninguém realmente perdido. A única coisa que faz a gente condenar as pessoas e dizer que são perdidos é o nosso lugar de arrogância, de eu estou com Cristo e Cristo me transformou, então aquela pessoa faz errado, aquela faz errado, aquela faz errado. E aí eu não posso dizer para ela que Cristo ama ela mesmo assim. Eu não posso. Como que eu vou dizer para ela que Jesus ama ela, que eu amo ela, sem dizer que ela está fazendo tudo errado? Sem dizer que Jesus não aprova isso. É um nível de arrogância que a gente teria matado os magos e ficado com ouro ainda. A gente não veio para essa terra para encontrar Jesus e receber a semente, comer a semente. A gente veio para encontrar Jesus, receber a semente e distribuir a semente. E aí vem fruto, aí tu multiplica o fruto, e multiplica o fruto, e multiplica o fruto. Porque é só assim que vai chegar o dia que Jesus vai voltar. Não adianta eu ficar sentada no meu sofá, eu boto um louvor, na minha casa toca louvor o dia todo. O dia todo. E eu não falo com uma pessoa. E eu não sou nem educada com as pessoas. Eu trato todo mundo mal, porque todo mundo faz errado. Mas a minha casa toca louvor. Não trato bem nem meu marido, mas minha casa toca louvor. A salvação é individual, né? A salvação é individual. Então, se a Crislane não quer ser salva, eu não vou fazer nada. Como se Cristo tivesse desistido de nós. E eu falo assim porque é ridículo. O nosso comportamento é ridículo. Em um nível que não é para ser confortável. A gente não tá aqui para. Ai, Cris, me conta como é que foi. Ai, daí tu se ofendeu com o que a irmã te disse, é verdade. Eu acho que ela vai pro inferno. A gente pode não usar essas palavras, mas é isso que a gente faz com as pessoas. Em diferentes níveis. Mas quanto mais a gente enxerga, mais a gente muda. Ou eu espero, né? Tomar consciência, transformar. Tudo que não é transformado vira herança. Tudo que a gente não transforma vira herança. Eu quero que os meus filhos sejam crentes melhores do que eu fui, ou eu quero que eles sejam mais religiosos do que eu fui? Porque a religião, todos esses termos, é o que condenam as pessoas. Os fariseus não condenaram Jesus? Não disseram que ele não podia estar no templo ensinando? E em diversas camadas, nós somos os fariseus. Porque assim como a semente de Daniel mostrou aos magos quem era Jesus, que viria o Salvador, nós temos muitas sementes de religião. Muitas gerações que viveram religião. E a gente vive tão solto no mundo antes de conhecer Jesus, que é estranho a gente ir para Jesus e não ter um formulário, não ter um código de conduta, não ter como é que eu vou me vestir. Eu posso usar roupa branca ou só roupa preta? Eu posso usar calça ou eu posso só usar saia? É estranho para nós, porque a gente vive tanto tempo preso em um monte de coisas, em vício. A gente vive tanto tempo preso no julgamento, na nossa mente, nas nossas feridas, que quando a gente encontra a liberdade é estranho. Mas a gente precisa viver essa liberdade para a gente poder mostrar essa liberdade. Se eu encontro Jesus para ficar sentadinha assim, ó, porque se eu tô de calça, é errado. Se eu tô de regata, é errado. Se eu tô assim, é errado. É só isso que eu vou ensinar para as pessoas. Eu lembro muito bem de muitas situações que eu pensei, se é assim que é esse Jesus, eu não quero. Se é assim que é viver para Cristo, eu não quero. De pessoas próximas, muito próximas, de vir falar: ah, mas tu viu a Cris? Ela estava de cropped ontem, postou uma foto ainda se mostrando. E eu pensava, isso é amor entre os irmãos? Eu não quero.
E eu sei que muitas de nós vivemos essa fase. Muitas de nós vivemos essa repulsa de crente. Meu Deus, não chega perto de mim se tu é crente, porque, pelo amor de Deus, que povo que tem um ranço. E aí, agora, a gente tá do outro lado. A gente é esse tipo de crente? Ou a gente é o tipo de Jesus? Jesus não chegou para Mateus e disse, tu vai pro inferno porque tu tá cobrando imposto. Jesus não chegou para Maria, que estava endemoniada, e disse, tu vai pro inferno. Tu que permitiu, tu tá endemoniada porque tu quer. Eu acho que muitos aqui já assistiram The Chosen, né? A passagem que Jesus chega e chama Maria pelo nome dela, e ele diz, eu te conheço. Eu acho que é a cena mais forte que tem, porque é exatamente assim que ele faz com cada um de nós. Só que se eu não reconhecer que o simples gesto de Jesus me chamar pelo meu nome, de entender que o meu nome tem um propósito para ser, que não é por acaso, que foi Deus que colocou na mente e no coração dos meus pais o meu nome, porque eu tenho exatamente esse propósito, eu não vou ver valor em nada. É no ordinário que começa, não é em um palco. Eu não preciso estar em um palco para converter centenas de milhões de pessoas. Eu posso dar um bom dia, um pedaço de bolo para o porteiro. Porque eu não preciso dizer. Então, em Efésios, capítulo 5, versículo 10, diz exatamente isso. Você quer aceitar Jesus? Não precisa ser assim. E, sinceramente, a gente está em uma época que isso não funciona. Se tu diz em Efésios, a pessoa já está correndo. Às vezes, nem fisicamente, mas a mente já foi para longe, porque ela não quer ouvir. Porque ela já ouviu dos pais, dos avós, dos tios, que faz errado, que tatuagem vai para o inferno. Eu fiz a minha tatuagem com 14 anos. Eu lembro do dia que uma tia minha, que eu tenho muito amor e muito carinho, ela pegou meu braço e disse: quem faz tatuagem vai pro inferno. Uma pessoa que desde que eu nasci vai na igreja. Que todo sábado e domingo vive dentro da igreja. Que ora, que ela mesma, muitos louvores que eu conheço das antigas, foi na casa dela que eu ouvi, por acaso. Mas que tamanho de ferida a gente causa nas pessoas? Porque a gente quer mostrar que a gente sabe e a gente é bom. Ego, a gente pega o ego, abraça ele e diz que tá abraçando Jesus. Jesus, eu não tenho nada a ver com isso. Minha filha, pelo amor de Deus. A gente não pode mais ser assim. Já chegou o tempo de deixar de ser assim, deixar de ser religioso, de deixar de só fazer o que tá na Bíblia e o que tá fora do diabo. Tem gente sendo convertida dentro do terreiro matando galinha. Eu conheço pessoas assim. Jesus, o Espírito Santo foi lá e chamou pelo nome e mostrou o que é o reino. Aí eu vou dizer, não, 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 tava lá é do diabo. Foi o capeta que viu. A gente está num tempo de quebrar a nossa mente, de quebrar a nossa construção do que é Deus e o que ele faz. De sair da Bíblia, não ignorando o que é a Bíblia, mas entendendo que Deus é mais que a Bíblia. Jesus é mais do que a Bíblia. Porque se eu vou me limitar em. São quantos? 50, 60 livros? Deus é só isso. Se queimar a Bíblia, acabou Deus. Deu a louca no mundo, acabaram com todas as Bíblias. Não tem aplicativo, não tem esse aqui, não tem nem os provérbios, aquele pequenininho, não tem mais nada. Aí todo mundo deixa de ser crente porque Deus deixou de existir. A gente não fala isso, mas é assim que a gente age.
Ah, não, mas o meu tempo com Deus é 5 minutos de manhã, eu leio 2 versículos, tiro uma foto, né, para postar no Instagram. Aí eu fecho a Bíblia, não dou nem bom dia para ninguém, mando todo mundo a merda. Fulano vai pro inferno porque fulano faz tudo errado, fulano é isso, fulano é aquilo. Isso não é ser cristão. Pode ser um crentez. Até admito, um crentez. Mas cristão não. Jesus não faz assim. Que a gente possa a cada dia perguntar como Jesus agiria. Jesus, me mostra como tu agiria. Jesus, me dá os teus olhos, me dá os teus ouvidos, me dá as tuas palavras. E não é fácil. E qualquer uma aqui pode pegar tudo que eu trouxe aqui, tudo que Jesus está trazendo ao longo desses dias de consciência para nós e botar fora. Todo mundo aqui é livre para isso. Mas se tu quer viver o reino, ele está dando a direção. Vamos orar? Fechem os olhos, respirem fundo. Pai, muito obrigada por nunca nos abandonar, por nunca desistir de nós. Muito obrigado, Pai, pela tua infinita bondade. E que cada uma de nós acesse novos níveis de consciência, novos níveis de quem tu é, e novos portões de Cristo em nós. Que nós possamos ver Cristo através das nossas ações, através das nossas palavras. Que nós sejamos mansas e humildes, assim como tu é, Pai. Não pela nossa força, não pelo que eu vi, entendi e vou agir assim, mas pela tua transformação, a tua graça, nos limpando de dentro para fora. Não pelo que eu quero, não conforme as minhas vontades ou a minha justiça, Pai, mas a tua justiça agindo e transformando a mim primeiro, para depois transbordar para todos os meus irmãos. Que nós possamos ver, Pai, cada um dos nossos irmãos, independente deles te reconhecerem ou não, que eles sejam tratados como teus filhos. Que nós sejamos Cristo para as pessoas. Que a gente não coma as sementes, que a gente entregue sementes. E, Pai, se possível, a gente poder ver esses frutos, nós vamos sentir a tua alegria em nós. E todos os frutos que nós não possamos ver, Pai, nós sabemos e nós confiamos que estão sendo multiplicados pela tua graça, pela tua glória, Pai. Não pela nossa força, mas pela tua ação em nós, no nosso coração. Muito obrigado, Pai, por mais esse tempo de mesa, por mais essa dose de consciência. Que durante todo esse fim de semana, esse feriado, que muitas de nós vamos ter mais tempo com a nossa família, nós possamos ser Cristo para essa família. Não religiosos, não crentes, mas Cristo. Porque assim como a tua palavra diz, Pai, nós somos revestidos de Cristo. E nós queremos mostrar a Cristo, levar a Cristo. Não culpa, não miséria, só Cristo. O seu amor, a sua graça, a sua glória, Pai. Em nome de Jesus, assim eu declaro. Amém. Amém, mulheres. Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Eu não vou abrir para a gente falar aqui, vamos falar lá no grupo depois, senão fica muito extenso, a gente vai até 2 da tarde. Certo? Deus abençoe, até mais. Beijo. Deus abençoe e multiplique.